Aleluia. Incomparáveis são as tuas promessas. Incomparáveis são as tuas promessas. Às vezes as promessas de Deus na nossa vida parecem loucura. Às vezes as promessas de Deus na nossa vida parecem que nunca vão acontecer, parece que nunca vão se concretizar. Mas Deus não é filho, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. E eu sou testemunho vivo disso, de verem as promessas de Deus se cumprindo na minha vida, de ver as promessas de Deus se tornando realidade. E o que mais me alegra é que ainda está só no início, está só no começo. São incomparáveis aquilo que Deus tem reservado para nós. Aquilo que o ouvido não ouviu, o olho não viu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o buscam, para aqueles que o amam, para aqueles que são temente à voz de Deus, que reconhece e guarda aquilo que Deus tem te falado. Às vezes você pode não ter nada, meu querido. Às vezes você não tem aonde se estender, talvez você não tenha aonde se apoiar. Nessas horas que você tem que se apoiar nas promessas de Deus. Nessas horas que você tem que saber, às vezes é necessário passar por esses momentos para você ver que você só depende de uma palavra de Deus. E você estende naquilo. Eu passei por momentos na minha vida onde só as promessas me permaneciam de pé. As promessas que me davam uma esperança, que me davam um futuro, de que eu sabia, eu não vou morrer nessa situação, eu não vou ficar nessa situação para o resto da minha vida, porque eu tenho promessa de Deus, e Deus não pode voltar atrás naquilo que Ele falou, Ele não pode voltar atrás naquilo que Ele me prometeu. E eu glorifico a Deus porque eu sou testemunho vivo de uma pessoa que passou por dificuldades, esteve lá embaixo, mas permaneceu confiando na palavra de Deus. E Deus tem transformado a minha vida de fé em fé, de glória em glória, e a cada dia tem sido um dia de vitória, um dia de um novo recomeço com Deus, um novo tempo, uma nova época. E eu vejo Deus fazendo coisas na minha vida de uma forma que nem eu imaginava que seria dessa forma. Às vezes eu via promessas do que Deus ia fazer e eu acreditava, mas no fundo eu mesmo não tinha fé para acreditar que aquilo ia acontecer. Mas é aquilo que eu falei semana passada, ou algumas semanas atrás, se estender na palavra de Deus, se estender naquilo que Deus tem falado sobre nós, se estender naquilo que Deus tem dito, sobre aquilo que Deus tem prometido, não é uma questão de querer ser super-herói, não é uma questão de querer ser super-homem, é uma questão de entender que nós não temos uma outra solução, nós não temos uma outra opção a não ser se estender e caminhar baseado na palavra de Deus. Nós temos que caminhar por fé e não por vista, não simplesmente quando nós estamos passando por dificuldade. Nós temos que caminhar por fé o tempo todo. É assim que o cristão tem que caminhar. Está bem, eu estou caminhando por fé. Está difícil, eu estou caminhando por fé. Eu não tenho uma outra opção. Eu caminho por fé o tempo todo. Amém? Glórias a Deus. Se você trouxe a sua Bíblia, levanta a sua Bíblia. Se você não trouxe a sua Bíblia, segura na mão do teu irmão. E declara assim: essa é a palavra de Deus. Essa é a minha Bíblia. A Bíblia de Deus, a palavra de Deus, tem o poder para transformar a minha vida. Eu declaro que eu nunca mais serei o mesmo. Fala com confiança, crente. Eu declaro que nunca mais serei o mesmo. Eu abro o meu coração, eu abro a minha mente para receber, para ser ministrado a palavra de Deus nessa noite. E eu declaro mais uma vez que esta noite é a noite que Deus vai mudar a minha história. Se você crê, se você acredita que a palavra de Deus tem o poder para fazer isso na tua vida, coloca a sua Bíblia no banco, dá uma salva de palmas ao Senhor, glorifica a Deus, porque essa é a vontade de Deus para a tua vida. Essa é a vontade de Deus para a tua vida. Ele quer que tudo isso que você acabou de confessar se torne realidade, que a sua vida realmente seja transformada pela palavra de Deus. Vire para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: é hora de renovar a mente. É hora de renovar a mente.
Eu falei semana passada que hoje nós estaríamos começando uma nova série. Uma nova série. E eu não diria o título dessa série até que fosse esse momento. E o título da série é Renovando a Mente. Renovando a Mente. Hoje o mundo tem vivido de uma forma em que se é proibido pensar. Eu mais o Gui fomos para a Canérica essa semana e nós estávamos falando sobre isso. É proibido pensar. O sistema, o governo, a religião tem proibido as pessoas de pensarem. Muitos países do mundo têm vivido uma falsa democracia, onde quem manda é um só. E as pessoas não têm o direito de expressarem as suas opiniões e com isso vivem presas a um sistema corrupto e ditador. A religião tem feito isso com as pessoas não têm direitos, somente deveres. Você tem que fazer, você tem que cumprir, e não conhecem, não sabem, não vivem a liberdade que Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. A religião te limita todos os dias, o diabo te limita todos os dias, a religião faz com que você pense que isso que você está vivendo é o máximo que você pode viver, e que esta é a sentença da sua vida. É isso que o governo, é isso que a religião, é isso que o sistema do mundo tem nos apresentado todos os dias, tem colocado diante dos nossos olhos. Você só pode chegar até aí, você só pode chegar até esse limite. Essa é a sentença. Está ruim para todo mundo. Nunca faltou tanto emprego. Nunca foi tão difícil arrumar um emprego. Estados Unidos, a potência mundial, está em crise. Se os Estados Unidos está em crise, imagine os outros países. É isso que o governo, é isso que o sistema, é isso que o mundo te oferece e coloca diante dos seus olhos todos os dias. Se você levanta para trabalhar e vai ligar a televisão para ver as notícias do dia, se você realmente for prestar atenção para observar no que está sendo noticiado, você já sai de casa assim: Deus me ajuda. Ou você não tem nem vontade de sair de casa. Às vezes você sai porque você sabe que precisa sair. Você sabe que você precisa trabalhar, levar seu filho para a escola, fazer o que você tem que fazer, cumprir com as suas obrigações. Então você sai, você se encoraja e fala: é isso que eu tenho que fazer, então vamos embora. Mas dentro de você, se você parar, você já vê que você não se sente seguro em lugar nenhum. Você está em casa, e você está no trabalho, e às vezes você liga a televisão e você ouve de um massacre que houve dentro de uma escola, ou que houve dentro de um shopping, e você agora nem sabe se os seus filhos estão passando por segurança. Há pouco tempo atrás, se eu não me engano foi no início desse ano, ou no ano passado, os meus sobrinhos estavam na escola em Hazlet, sobrinhos da minha esposa, e na mesma escola, ou na escola do lado, não me engano, não tenho certeza, de repente surgiu uma notícia de que tinha uma bomba na escola, e de repente todo mundo teve que evacuar, e a televisão veio, aquela coisa toda, e você com família, e isso era do lado da nossa cidade, nós moramos em Aberdeen, e isso é do lado, e você já se preocupa com seus filhos, com a sua criança, e tudo aquilo que a gente vê acontecer lá no outro lado do mundo, e a gente acha um absurdo, mas a gente nunca pensa que pode acontecer tão perto da gente, e de repente você se espanta que está logo ali diante dos teus olhos, alguns quarteirões de distância, e aí você vê que você não tem segurança nenhuma, que aonde você pensa que está mais seguro, você colocou o seu filho na escola, você cumprimentou a mão do guarda, do policial que está guardando a escola, você fala: meu filho está bem, a escola nos Estados Unidos é uma bênção, e você vai trabalhar, e de repente você liga a televisão e você vê o que aconteceu naquela escola em Connecticut. É isso que o sistema, é isso que o mundo tem nos apresentado todos os dias. Você está limitado a isso. Você não pode avançar, você não pode crescer, você não tem segurança. É daqui para pior. Se nós pararmos para analisarmos o que o mundo está dizendo, como eu disse, você não tem força nem para sair de casa. Que nós estamos neste mundo simplesmente sobrevivendo, é isso que o mundo quer que você pense. Você está aqui simplesmente para sobreviver, não para viver, sobreviver, tentar respirar todo mês. Você começa o mês e está tudo certo, de repente a água vai subindo. De repente a água vai subindo, chega no final do mês, você já está na ponta dos dedos, igual uma bailarina, para não morrer afogado. Aí você
Passei mais um mês. Aí você sobreviveu e você começa de novo. Nós estamos neste mundo esperando a volta de Jesus. É isso que o sistema, é isso que a religião, para nós que somos cristãos, quer que nós acreditamos. Nós estamos aqui esperando a volta de Jesus, mais nada para que nós possamos parar de sofrer. Nós até falamos muitas vezes, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Não porque nós temos tanta vontade de conhecer a face de Jesus, é porque nós não aguentamos mais sofrer. Nós não aguentamos mais esse mundo corrupto. Nós não aguentamos mais essa vida difícil. Então, Senhor, volta logo, porque desse jeito não dá. É melhor ir para o céu. É melhor ir para o céu. Estamos sobrevivendo, lutando para permanecer, vendendo o almoço para comer na janta, empurrando com a barriga. Mas hoje, na autoridade do nome de Jesus, nós vamos quebrar essa mentalidade fracassada da religião, do governo. Nós vamos quebrar essa mentalidade do mundo, de que nós estamos aqui simplesmente para sobreviver. E nós vamos declarar sobre as nossas vidas que nós estamos aqui para viver o melhor de Deus nessa terra. Declarar que nós vamos viver tudo aquilo que Deus reservou para nós, tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Mas para isso nós precisamos renovar a nossa mente. Não caminhar baseado naquilo que A e B tem dito sobre você. Aquilo que o sistema, aquilo que a religião, aquilo que o teu vizinho, aquilo que a tua família, aquilo que o diabo tem dito sobre você. Nós vamos caminhar baseado naquilo que Deus diz sobre nós. Em 1 João 4:17 diz: assim como Jesus é assentado à destra do Pai, nós somos neste mundo. Isso quer dizer que nós temos direito de viver tudo aquilo que Jesus tem. Nós temos direito de viver tudo aquilo que o Senhor reservou para Jesus, tudo aquilo que Deus reservou para o teu filho, que através da cruz do Calvário foi feito disponível a nós. Nós temos direito a todas essas coisas, a todo favor, a todas as bênçãos, a todas as riquezas, prosperidade na saúde, prosperidade em casa, prosperidade familiar, porque nós somos assim como Jesus é, nós somos neste mundo. Não está falando como Jesus era no passado, quando Jesus caminhou como homem nessa terra. Se estivesse falando como Jesus foi há 2000 anos atrás, caminhando aqui na terra, já estava bom demais, porque Jesus foi perfeito, Jesus não teve falta de nada. Mas está falando que é assim como Ele é, agora, assentado à destra do Pai, em posição de autoridade, nós somos também neste mundo. Nós somos extensão do corpo de Cristo. Cristo é o cabeça e nós somos corpo. E não existe cabeça de uma coisa e corpo de outra forma. Se fosse assim, seria monstro. E a igreja, a noiva do Senhor, é imaculada e ela não é monstro nenhum. Ela é perfeita. Então, se a palavra nos garante que nós somos assim como Jesus, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, é sinal de que nós precisamos prestar atenção nisso e tomar posse disso na nossa vida, renovar a nossa mente para entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Alguém pode dizer amém? Então abra sua Bíblia em Romanos 12:2. Esse é o texto-chave para essa nova série que nós estamos começando hoje. Romanos 12, versículo 2. Vou esperar você abrir, porque eu quero que todo mundo leia com bastante calma. Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A igreja hoje tem vivido abaixo daquilo que Deus sonhou para ela, por não conhecer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Em Provérbios 23, versículo 7 diz: assim como o homem pensa, ele é. Assim como o homem pensa, ele é. Pensamentos se tornam palavras, palavras se tornam mentalidade, mentalidade se torna estilo de vida. Vou repetir: pensamentos se tornam palavras, e palavras se tornam mentalidade, e mentalidade, estilo de vida. Você quer saber como você vai estar daqui a 5 anos? Escute as palavras que saem da sua boca hoje.
Você quer saber como você vai estar daqui 5 anos? Escutem as palavras que saem da sua boca hoje, porque você é fruto das suas palavras. Você está profetizando o seu futuro. As palavras que saem da sua boca hoje são as plataformas que você vai pisar amanhã. É muito sério. É muito sério. Mas a partir do momento que você entende e renova sua mente e começa a declarar palavras de bênção, de prosperidade, baseado na palavra de Deus, não simplesmente um modismo, não simplesmente uma fórmula, nada disso, um princípio da palavra de Deus. A partir do momento que você renova a tua mente para alinhar a tua mente à palavra de Deus, e você começa a caminhar baseado na palavra de Deus e declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, você vai ver resultados divinos na sua vida. E não vai se tornar uma dificuldade, mas vai se tornar prazeroso, porque você vai ver aquilo que você tem sonhado, aquilo que você tem esperado, e a palavra de Deus se cumprir na tua vida. Você é fruto dos seus pensamentos e das suas palavras. É hora de mudar os nossos pensamentos. Fala mais uma vez para a pessoa que está do seu lado. É hora de mudar os seus pensamentos. Em 1905, o doutor William James, da Harvard, disse assim: a fé cria o fato. A fé cria o fato. E acrescentou: a maior revolução da minha geração é a descoberta de que os indivíduos, ao mudarem sua atitude mental, podem mudar os aspectos externos da sua vida. Indivíduos, ao mudarem a sua atitude mental, podem mudar os aspectos externos da sua vida. Quando você muda a sua mente, quando você muda aqui, as coisas começam a mudar aqui. Eu quero que você olhe para mim para você entender isso aqui. Quando você muda isso aqui, quando você muda a sua mente, as coisas começam a mudar aqui. Tudo começa na sua mente. É uma mudança que vem de dentro para fora. Não uma mudança que você primeiro tem que ver acontecer aqui, se te agradar, e agora você vai começar a alinhar os seus pensamentos ao resultado que você viu. Não, senhora. Não, senhor. Você tem que primeiro mudar o seu jeito de pensar, mudar a sua mentalidade, alinhar a sua mente à palavra de Deus, não se conformar a este mundo, não se conformar ao que está acontecendo, ao sistema, à religião, o que falam de você, mas renovar a sua mente para entender e para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A partir do momento que você faz isso, você vai começar a ver resultados divinos na sua vida. Alguém recebe isso? Eu ouvi uma história sobre uma cadela e seus cachorrinhos. E dizia bem assim: uma cadela, pastor alemão, estava grávida e saiu para a rua um dia. Enquanto ela estava na rua, ela foi atropelada por um carro. Depois de ser atropelada, ela, com muitos machucados e com as suas patas traseiras quebradas, ela conseguiu se arrastar até em casa. Semanas se passaram até que as feridas foram cicatrizando sozinhas. Mas toda vez que ela ia andar, ela arrastava as patas traseiras. Depois de algum tempo, ela deu à luz aos seus bebês. Passaram-se algumas semanas e os cachorrinhos começaram a andar. Mas curiosamente, toda vez que eles andavam, eles arrastavam as patas traseiras como a mãe deles. Na mente deles, eles estavam fazendo tudo aquilo que eles deviam fazer. Eles estavam copiando a mãe e achando que aquela era a forma correta de andar. O dono dos cachorros ficou preocupado com aquilo, porque pensou que eles também tinham se ferido no acidente, e resolveu levá-los ao veterinário. E o veterinário, depois de examiná-los, disse que as patas deles estavam perfeitas e que eles não haviam sofrido nenhum dano. O fato deles arrastarem as patas era porque eles viam a mãe deles fazer isso e achavam que aquela era a forma correta deles fazerem também. Talvez você esteja fazendo coisas e vivendo da forma que você viu seus pais viverem. Talvez você viu a sua mãe e o seu pai viver um mau relacionamento, se envolver com pessoas erradas, e agora você acha que ter um mau casamento é normal, porque você está simplesmente copiando aquilo que você viu. Talvez a pessoa que te criou tinha maus hábitos. Você cresceu pensando que com você e com seus filhos vai ser a mesma coisa. Talvez você cresceu cercado de pessoas negativas e agora tudo que você sabe é ser negativo. Essas pessoas,
eu imagino que não eram más. Eu imagino que elas não faziam o que fizeram por propósito. Simplesmente elas estavam fazendo o que elas sabiam fazer. Era tudo o que elas sabiam. E simplesmente nós crescemos num ambiente como esse, nós crescemos numa atmosfera como essa, e tudo que nós vemos à nossa frente, e tudo que nós sabemos fazer, é copiar o nosso pai e a nossa mãe. É engraçado que eu tenho um filho que é a minha cara, e às vezes eu pego o meu filho fazendo exatamente as coisas que eu fazia. E aí eu olho e falo, Jesus, como pode um negócio desse? Oh meu Deus, que pena desse menino. Devia parar de fazer muita coisa para não quebrar a cara como o pai dele quebrou. Estou falando de coisas de arte, de comportamento em casa, atitudes, que você vê e fala, porque eu lembro que as coisas que eu fazia me colocavam em muito problema com a minha mãe. Meus irmãos, o Saulo, minha família está aqui, sabe que eu não era fácil. E eu literalmente orei quando a mãe do meu filho estava esperando ele, eu orei e falei, Senhor, não deixe meu filho ser igual a mim, senão eu estou lascado. Senão eu orei, eu estou falando a verdade, parece engraçado. Eu falei, Senhor, se meu filho for 10% do que eu era, meu Deus do céu, eu não sei o que vai acontecer de mim, porque eu lembro que eu pegava minha mãe chorando em casa. Às vezes eu pegava minha mãe chorando no quarto, e ela orando, falando, Senhor, o que eu faço com esse menino? É verdade, é engraçado, mas é verdade, minha mãe chorava. O que eu faço? Eu não sei o que eu faço com esse menino. Eu falei, Jesus, vai me entregar para uma outra família já. Mas glória a Deus que Deus mudou a minha sorte, Deus mudou a minha história. Mas é a verdade, simplesmente às vezes nós estamos vivendo numa atmosfera, fazendo aquilo com costumes, com mau hábito. Às vezes a forma que nós tratamos os nossos filhos é a forma que nossos pais nos tratou. É a forma que nossos pais nos tratavam e a gente acha que é correto. A gente não gostava de receber o que recebíamos, o que recebemos. E muitas das vezes nós não concordamos. Hoje, como pais, como adultos, nós não concordamos. Mas às vezes, quando você vê, você já agiu igual sua mãe e seu pai agia. E aí você vê e fala, meu Deus, quando o sangue esfria, né, Isabel? Quando o sangue esfria, quando o sangue abaixa, e aí você para pensar, aí você fala, meu Deus, eu estou fazendo igual a minha mãe. Meu Deus, estou fazendo igual ao meu pai. E você discorda daquele comportamento. Não que você tem raiva do seu pai, da sua mãe, nada disso, não me entenda mal. Mas você sabe que era a informação que eles tinham, era tudo que eles tinham. Eles estavam tentando fazer o melhor que eles podiam fazer. E às vezes você se pega agindo dessa mesma forma. E às vezes você tem muito mais informação, você está num outro nível de vida. Deus te deu mais educação que aos seus pais. E mais aquela questão do antigo, do velho hábito, que já viu aquele ditado no Brasil, que o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Então muitas das vezes você vê o seu pai, você cresceu com aquilo, e você está fazendo simplesmente porque é algo que já está dentro de você. Você já acostumou, você ouviu aquilo a sua vida inteira. Então são simplesmente hábitos. Aqueles cachorrinhos estavam arrastando a perna traseira simplesmente porque eles viam a mãe fazer. Eles deviam olhar outros cachorrinhos andando na rua e falar, tadinho, está tudo aleijado, sendo que aleijado era eles. Mas na mente deles, eles estavam fazendo o correto, andar da forma correta para os outros cachorrinhos, que na mente deles era errado. E às vezes você está arrastando a sua pata traseira em alguma área da tua vida, porque você viu a sua mãe fazer assim. Você viu o seu pai fazer assim. Talvez você está arrastando a sua pata traseira no seu relacionamento, na sua casa, no seu trabalho. Você não consegue parar numa empresa, você não consegue um trabalho bom. Quando a porta abre, de repente as coisas, você não entende porquê, mas são os negativismos, são as palavras contrárias que você tem caminhado com ela, mas você não percebe que porque é algo que já faz parte de você. Você abre a boca e declara palavras de derrota sobre o seu futuro, sem nem saber que você está fazendo isso. Aí se alguém te confronta, se alguém te fala sobre isso, você vira e fala assim, não, jamais, eu não faço isso. Mas eu quero te convidar a começar a prestar mais atenção nas suas palavras e tomar mais cuidado com isso. A palavra de Deus diz em Provérbios que o poder da língua, o poder da morte e da vida está na língua. A língua é a arma mais poderosa do universo, e nós não entendemos isso.
Uma palavra mal falada ou uma palavra difamada pode começar uma guerra. Pode começar uma guerra. Pode destruir uma vida, pode destruir um casamento. Pode destruir um relacionamento, um ministério, uma amizade, uma palavra mal falada. Mas você não percebe que tem falado isso. Por quê? Faz parte do seu DNA natural, do seu homem que você cresceu a vida inteira pensando dessa forma. A nossa mente, ela é como um computador. Ela vai funcionar conforme você a programa. Você pode ter o melhor computador já feito, o mais moderno, o mais rápido, que suporta o máximo de memórias, mas se você colocar o software errado nele, ele não vai funcionar como ele foi designado para funcionar. E o pior de tudo é que sempre temos que lidar com esses vírus no computador e eles começam a contaminar o software. De repente o computador começa a ficar devagar, você não consegue mais acessar os seus arquivos, cheios de problema, não porque o computador foi mal feito, mas porque o software foi contaminado. Você não foi criado com problemas. Deus, quando te criou, Ele olhou e falou bem assim: a melhor coisa que eu já fiz. E você vai ser predestinado para vencer. Você já é predestinado para caminhar em vitória. Mas aí nós deixamos que os vírus entrem na nossa mente e comecem a contaminar o nosso computador. Não deixe a sua mente ser contaminada pelo sistema deste mundo. Não deixe a sua mente ser contaminada pelo diabo, por pessoas usadas pelo diabo para te paralisar com palavras negativas, com palavras de derrota. Não deixe o seu software ser contaminado. Não deixe este vírus te contaminar, mas renove a sua mente para entender e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Como todo computador, você também tem uma tecla chamada excluir, deletar, delete. Como todo computador, você também tem essa tecla. Toda vez que uma palavra negativa vier à sua mente, dizendo que você não vai conseguir, aperte delete. Toda vez que uma pessoa se levantar contra você para dizer que o seu casamento não vai melhorar, que você vai daí para pior, você aperta delete. Toda vez que o diabo dizer que você não é bonito o suficiente, delete. Toda vez que o diabo dizer que você não você não domina a língua o suficiente para poder ter um bom trabalho nesse país, você aperta delete. Toda vez que o diabo dizer para você que você não tem o documento, por isso você vai viver uma vida medíocre nesse lugar, você aperta delete. Não deixe que essas palavras negativas entrem como vírus na sua mente e te paralise de viver e de vencer e de conquistar aquilo que Deus tem preparado para você. Está na hora de nós renovarmos a nossa mente, para alinhar a nossa mente à palavra de Deus, para nós entendermos Jeremias 29:11. Eu sei os planos que tenho acerca de vós, planos de bem, não de mal, planos de paz, para te dar um futuro e uma esperança. Para nós entendermos isso, nós precisamos renovar a nossa mente, para entender qual que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não fica melhor do que isso. Não tem como explicar isso mais do que estão explicando agora. Não tem como ficar. É boa, perfeita e agradável. É boa, perfeita e agradável. Mas para nós entendermos isso e começarmos a tomar posse disso e viver alinhado a isso, nós precisamos renovar a nossa mente. E não deixar que palavras negativas, pessoas usadas pelo diabo, te paralisar dizendo que você não pode, que você não vai conseguir. Você não é fruto do acaso, você é fruto de um sonho de Deus. Você é fruto de um sonho de Deus. O diabo pode dizer que talvez você apareceu aqui do nada, a gravidez da sua mãe não era esperada, você apareceu por aí e tentaram te abortar e não deu certo, mas de repente você veio e agora você acha que você é fruto do acaso, é fruto de um aborto que não deu certo. Meu querido, eu quero dizer que você é fruto de um sonho de Deus. Você é fruto de um sonho de Deus. Não interessa o que as pessoas falam, não interessa o que o diabo diz, o que permanece é a palavra de Deus. Que seja toda a língua do homem mentirosa e a palavra de Deus verdade na sua vida, em nome de Jesus. Está na hora de nós nos levantarmos e não aceitar essas coisas. Se eu não fosse um expert em apertar essa palavra, essa tecla delete na minha vida, eu não estaria onde eu estou hoje. Porque a circunstância, porque de onde eu vim, tudo aquilo que eu passei,
eu não qualificava para estar onde eu estou. Eu não qualificava para ser quem eu era. Eu era o mais distante da lista. Eu era o último da fila. Eu, jamais. Aquele, nunca. Mas eu tive que aprender a apertar delete na minha vida toda vez que eu ouvia uma palavra negativa. Eu não vou dizer para você que foi fácil, mas eu tive que tomar uma atitude de fé, uma atitude de coragem. Ou eu me conformo com essa mediocridade, com essa miséria, ou eu aprendo a mudar a minha vida, aprendo a me levantar e me estender na palavra de Deus e crer que o Senhor vai mudar a minha história. As pessoas viravam para mim e falavam assim: ele pregar? Jamais. Ele é músico. Músico não quer compromisso com as coisas de Deus. Não, músico só quer palco para tocar. Ele é assim, ele é assado. Ele já foi divorciado um dia. Não, jamais. Eu era o último da minha lista. Se eu não tivesse a capacidade, a força de apertar delete toda vez que o diabo falava que eu não era capaz, se eu não fosse capaz de dizer que o Senhor ia mudar a minha história, Deus ia me legalizar neste país, o Deus ia abrir as portas para mim, eu ia cumprir tudo aquilo que Deus me chamou para cumprir, se eu não fosse capaz o suficiente de me levantar contra as palavras negativas, muitas das vezes de família, porque o diabo não vai usar o Zequinha da esquina, o diabo vai usar aquele mais próximo perto de você, porque são esses que você se preocupa, são com as palavras desses que você se preocupa. Você quer o apoio da sua família, você quer o apoio do amigo mais chegado que o irmão, é esse que você quer ouvir, um abraço e um conforto e falar assim: vai que eu estou contigo. Mas é nessas horas que o diabo usa esses para poder dizer para você que não vai dar certo, que está difícil para todo mundo, ninguém está conseguindo, não interessa o que os outros estão dizendo, não interessa se está dando certo para A, se está dando certo para B, não interessa, eu tenho uma aliança com Deus, e Deus tem que cumprir a palavra dele na minha vida, porque senão Deus se torna mentiroso, e uma coisa que Deus não é mentiroso, e uma coisa que Deus não é mentiroso. Então eu tenho que me agarrar na palavra de Deus, e falar: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, daqui é só para o próximo nível, daqui é só para o próximo nível, daqui é só para o próximo nível. Você foi criado para grandezas, não para mediocridade. Não deixe as pessoas negativas e nem o diabo te dizer outra coisa que não seja aquilo que Deus diz sobre você. Não deixe ninguém, muito menos o diabo, dizer alguma coisa sobre você, sobre o seu caráter, sobre o seu futuro, sobre a sua família, que não esteja alinhado com aquilo que Deus diz sobre você. Nós precisamos fazer como Josué, meditar na palavra de Deus dia e noite, não meditar naquilo que Zequinha está dizendo, não meditar naquilo que a Maria está dizendo, que o diabo está dizendo, meditar naquilo que Deus diz sobre você, dia e noite, para nós poder ver o nosso futuro, para nós poder ver o nosso caminho prosperar, porque foi isso que Deus disse para Josué: Josué, não aparta da sua boca o livro dessa lei, medita nele dia e noite, e no final do versículo Deus diz para ele: fazendo isso, você fará o seu caminho prosperar, serás bem sucedido, irás bem. Deus não falou para ele: eu vou fazer isso na tua vida, Josué, se você guardar a minha palavra. Não, Deus falou assim: guarda a minha palavra e você vai fazer o seu caminho prosperar. Medite dia e noite naquilo que Deus diz sobre você. O máximo que o diabo pode fazer é lançar uma semente, mas ele não pode fazer a semente dar raiz na tua vida. O máximo que o diabo pode fazer é lançar uma semente na tua vida. O máximo que uma pessoa pode fazer é lançar uma semente, mas é você que tem o poder de deixar aquela semente dar raiz ou não. Você não tem como impedir de um pensamento negativo passar pela tua cabeça, mas você tem como impedir aquilo que sai da tua boca, e você é dono das suas palavras. Existe até um ditado no Brasil: você não tem como impedir de que pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você tem como impedir de que eles desçam e façam ninhos. Eu quero que você se coloque de pé. Eu já vou terminar por aqui, porque isso é uma série, e eu não quero me estender, eu não quero me adiantar naquilo que eu quero falar semana que vem, mas eu quero que você entenda essa palavra nessa noite. Se for necessário ouvir mais uma vez, entre no YouTube no final de semana, que essa mensagem vai estar lá. Muitas das vezes não é aquilo que nós ouvimos
novo, mas é aquilo que nós precisamos ouvir repetidamente. É aquilo que nós já sabemos e esquecemos. É as coisas básicas. O Diego é jogador de futebol profissional. Ele sabe que ele tem mais de 10 anos de experiência, mais de 10 anos de profissional. Mas toda vez que ele for treinar, ele tem que fazer as mesmas coisas básicas todas as vezes. Se ele não fizer isso e achar que ele já é bom o suficiente, ele vai sofrer uma lesão. É necessário você voltar e fazer o básico. Se lembrar das coisas básicas, para que você não se perca. Para que você não se perca. E o que eu quero que você entenda nessa noite é que é hora de nós renovarmos a nossa mente para entendermos aquilo que Deus quer sobre nós. Nós não fomos criados para o fracasso. Nós não fomos criados para a mediocridade. Eu não estou falando de bens financeiros. Eu não estou falando de casas novas, de carros novos. Eu estou falando de tudo isso. Eu não estou falando só disso. Eu estou falando que Deus tem o melhor para você em todas as áreas. Mas a melhor prosperidade que você precisa ter é contigo mesmo. É na sua mente, é ter paz de espírito. Porque Deus te criou para a grandeza, Deus não te criou para a miséria. Tanto é que, às vezes, quando alguma pessoa ou você passa por alguma dificuldade na tua vida, ou você não cumpre com aquele sonho que você gostaria de cumprir, às vezes você não vai porque você tem medo. Às vezes você não vai porque a circunstância te paralisa. E você se conforma com aquilo ali, e você fica, mas dentro de você sempre houve e sempre vai haver aquele sentimento de frustração, porque você sabe que você foi criado para algo maior. Você sabe que você foi criado para o instinto natural de que você deveria estar em um outro nível, por mais que você não está, porque as circunstâncias, eu sei, morar num país estranho não é fácil. Uma outra cultura, uma outra língua não é fácil, uma outra língua não é fácil. Então às vezes nós nos conformamos, nós paralisamos, mas dentro de nós tem aquela coisa tipo assim, eu deveria estar num outro nível. Eu deveria estar num nível melhor, porque Deus te criou para a grandeza e Deus colocou esse instinto dentro de você. Eu vi o T.D. Jakes falando, eu vou encerrar com isso. Eu vi o T.D. Jakes falando, ele escreveu um novo livro sobre instinto. E ele tem falado muito sobre o instinto dos animais. E ele estava falando sobre a tartaruga marinha. E ele falou que a tartaruga, quando ela está grávida, ela sai do mar, ela vai até a areia, e ela cava um buraco, e ela coloca os seus ovos ali naquele buraco, ela tampa a areia com a areia de novo, e ela volta para o mar, e deixa os ovos na areia. E ela volta para o mar, e quando chega o tempo daqueles ovos partirem, dos nenéns, das tartaruguinhas nascerem, os ovos partem, eles nascem, e eles sozinhos vão nadando para a água. Sem a mãe estar ali para guiá-los. Por quê? Instinto. Ele sabe que com aquelas patinhas existe um outro ambiente, existe um outro lugar que é melhor, que eu vou me dar melhor com elas, num outro ambiente do que esse. A areia, tá, eu posso caminhar aqui, mas eu acho que se eu não tiver que lidar com a areia e eu puder lidar com a água, vai ser melhor. E eles sozinhos, com o instinto que Deus colocou neles, eles saem nadando, talvez sem nem enxergar direito, mas eles vão em busca de um ambiente melhor, eles vão em busca de um outro environment, e quando eles vêm, eles estão dentro da água, e eles falam, opa, cheguei aonde eu precisava chegar, agora aqui eu me sinto bem, agora aqui eu me sinto seguro. E Deus te criou dessa mesma forma, com instinto, para vitórias, para grandezas, não para se conformar com as mediocridades, não para se conformar com problema no casamento, não para se conformar com problemas no trabalho, não para se conformar com problemas com filho, com problemas com vício, com más comportamentos. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para viver uma vida vitoriosa em todas as áreas da sua vida. 3 João diz bem assim: filhinho, eu desejo que você prospere em todas as coisas, assim como próspera é a tua alma. A sua alma já é próspera. Deus já te deu salvação eterna. E Deus quer que você continue prosperando em todas as áreas da sua vida. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu não estou aqui pregando para você um modismo, um conformismo, ou uma fórmula de prosperidade e riqueza. Não, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para a sua vida. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus inclui todas as áreas da nossa vida. Não pode ser simplesmente espiritual.
Não pode ser simplesmente financeira, tem que abranger todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida. Senhor, eu me levanto nessa noite e falo: Pai, eu quero renovar a minha mente. Eu quero um pacto novo contigo. Eu quero me comprometer, Senhor Deus, a declarar simplesmente aquilo que o Senhor diz sobre mim, não aquilo que o sistema diz, não aquilo que o governo diz, não aquilo que as pessoas dizem sobre os imigrantes desse país, não aquilo que os governadores e os senadores estão dizendo, se vai surgir uma lei para legalização ou se não vai. Não me interessa, foi o Senhor que me trouxe aqui, e o Senhor tem uma responsabilidade de cumprir tudo aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida. Se o negócio está em mim, se o problema está em mim até hoje, Senhor, me revela para mim o que eu preciso mudar, para que eu possa alinhar a minha mente à Tua Palavra e começar a ver resultados divinos acontecerem na minha vida. Eu te encorajo a orar dessa forma nessa noite. Não é uma questão de simplesmente falar assim: eu tomo esse compromisso nessa noite, saio daqui nessa porta e agora tudo vai mudar. Não, é algo que você precisa fazer todos os dias. Você tem que renovar a sua mente todo dia. Você tem que lembrar todos os dias, porque o diabo não brinca de ser diabo. Ele não vai deixar de ser diabo amanhã. Ele vai continuar sendo diabo amanhã, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. E se você não renovar a sua mente para bloquear aquilo que o diabo tem falado sobre você, ou aquilo que as pessoas, o seu vizinho, sua mãe, sua tia tem falado sobre você, você vai voltar àquilo que você fazia antes, e você vai começar a dar ouvido às palavras negativas e não aquilo que Deus falou sobre você. Então você precisa se lembrar todo dia daquilo que Deus diz sobre você. Aquilo que Deus diz sobre você. Olha para você em frente ao espelho e fala: eu não sou um fracasso, eu não sou fruto do acaso, eu sou fruto de um sonho de Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala assim: você é fruto de um sonho de Deus. Você é fruto de um sonho de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Deus te criou para a grandeza, Deus te criou para o sucesso, Deus te criou para a vitória. Deus não te criou para o modismo, Deus não te criou para a mediocridade, Deus te criou para vencer. Você foi predestinado para vencer. Alguém recebe essa palavra nessa noite? Se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor. Glorifica a Deus por essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pode sentar. Pode sentar.